Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Êxodo capítulo 14, do verso 15 ao 25. Ainda em Êxodo capítulo 14, no verso 13, diz o seguinte: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Às vezes nos perguntamos por que algumas coisas acontecem, principalmente quando nos defrontamos com situações difíceis. No momento parecemos estar bem e no outro tudo se descontrola. O texto que lemos hoje é o relato de que Deus guiou o povo de Israel para fora do Egito em direção ao Mar Vermelho. Durante algum tempo a situação parecia estar sob controle. Porém, quando o povo se deparou com a imensidão do Mar Vermelho e com a aproximação do exército egípcio, entrou em desespero e revoltou-se contra Deus. Será que nós também não agimos assim diante de situações difíceis que se apresentam na nossa vida? Quando nos encontramos perante doenças, morte, falência, desentendimentos, separações, enfim, diante dos mais variados problemas, entramos em pânico e questionamos por que Deus permitiu tal situação. Na maioria das vezes, nós mesmos somos os culpados e colhemos aquilo que plantamos no passado. Em nossas queixas, nos esquecemos de que nada foge ao controle de Deus. Às vezes, é difícil entender por que enfrentamos situações complicadas, mas a Bíblia ensina que Deus está no controle e que nada acontece por acaso. Além disso, também nos ensina que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Nem sempre conseguimos entender o plano de Deus para a nossa vida, mas podemos crer que Ele só vai permitir aquilo que está dentro da sua vontade e que poderemos suportar. Assim como os israelitas clamaram a Moisés para que os livrasse daquela situação desesperadora, nós também podemos e devemos clamar a Deus para que Ele nos livre e nos ajude a enfrentar os problemas que se apresentam na nossa vida. Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo, mas às vezes precisa discipliná-los. No momento oportuno, então, Ele estende a sua mão e nos mostra um caminho por onde nem parece haver algum. Se Deus lhe mostrar só o próximo passo, não hesite, vá em frente e exercite a sua fé.